Boa noite, gente. A gente está aqui, né, para dar continuidade à nossa disciplina, né, de saúde mental. A gente vai discorrer alguns pontos que a gente já tinha colocado aí para vocês nos slides, né? Eu falei para vocês ler a parte da página 38, certo? E eu vou dar uma explicação para ajudar vocês a entender, caso ficou alguma dúvida. Mas eu acredito que o assunto é de fácil compreensão e vocês vão levar tranquilamente, certo? Então, por motivo da quarentena, né, a gente está aqui com essa aula, essa videoaula, né, online. Vocês vão poder acessar, né, e a gente vai depois dar continuidade, complementando com o trabalho, certo? Pois bem, vamos lá. A gente tinha visto, né, os fatores de influência. Quando a gente fala em transtornos mentais, os quais a gente vai estudar vários ainda, né? Não é só um transtorno mental, são vários. Mas eles sofrem influência direta, que a gente vai ver neste instante quais são essas influências, influências que eles sofrem. Porque vejamos, a gente não pode dizer que foi apenas uma coisa que causou aquele transtorno, aquela depressão, aquela bipolaridade, aquela síndrome do pânico, o toque, ou mesmo uma esquizofrenia. É uma multicausalidade. São múltiplas causas, certo? É como um efeito dominó, né? O efeito dominó. Você derruba uma peça e essa peça derruba a próxima, a próxima, a próxima, e aí é a teoria da multicausalidade. Certo? Vamos continuar aqui. Um dos fatores, né, bem conhecidos de todos nós é os fatores biológicos, né? Ele vai estar acompanhando no slide aqui, vocês vão estar vendo, e vocês podem estar acompanhando também em casa aí, através do PDF que eu disponibilizei para vocês, certo? A gente tem os fatores biológicos, né? Quando se trata da biologia, você pode pensar assim, bem, mas como que uma depressão, um medo que eu tenho das coisas, o medo de ficar no escuro, o medo de locais fechados, né? Que isso aí seriam as fobias, né? Que a gente vai ver mais na frente. Como isso poderia estar diretamente ligado, né? Com esse transtorno? Como esses fatores biológicos poderiam influenciar isso, né? Pois bem, esses fatores biológicos, né, tem a ver com algumas coisas, né? Por exemplo, o uso de substâncias ilícitas, né, as drogas, o álcool, o fumo, as drogas ilícitas, elas têm uma influência sobre o nosso psicológico, né? Você pode achar que não, porém tem, porque ela deprime o sistema neurológico, né? A pessoa que bebe, ela fica mais burra, mais besta. E ela fica mais primitiva, né? Por que a pessoa que bebe fica corajoso, né? Tem coragem para tudo, né? Tem coragem para namorar, né? Chegar nas meninas, né? Para dançar. Por quê? Porque ela deprime o nosso raciocínio fica menor e nós ficamos mais primitivos, como animais, entendeu? Então a pessoa que bebe, ela não tem medo, ela tem coragem para tudo porque ela perdeu um pouco mais da sua consciência, do seu senso comum das coisas, né? Da razão, digamos assim, né? Os fatores físicos e biológicos, né? A gente sabe que tem alterações que ocorrem no nosso corpo todo dia, né? Em determinado órgão ou no sistema nervoso central que possam levar a um transtorno mental. Dentre os fatores físicos e biológicos que podem ser a base, né, para defragrar um transtorno mental, né? A gente tem alguns mais evidentes, né? Que a gente vai enumerar aqui, vocês vão estar acompanhando nos slides, né? Tem os fatores genéticos ou hereditários. Eu tenho certeza que vocês já ouviram, né? Ah, esse aqui é o gene do pai. O pai é zangado, tal pai, tal filho, né? Pois bem, isso é bem verdade, entre aspas, né? Cuidado com isso. Não é porque o pai ele teve depressão, ou sua mãe teve depressão, que você vai ter. Não. Você tem uma chamada predisposição. Você tem predisposição a desenvolver aquele transtorno, correto? Mas não quer dizer que necessariamente você vai ter aquele transtorno, correto? As heranças genéticas, elas não estão apenas ligadas à nossa aparência, né? Ah, seu pai tem um olho preto, você vai ter olho preto. Meu pai tem um cabelo liso, cabelo ondulado. Não só a aparência, também as características psicológicas desse indivíduo, né? Ele vai herdar também características psicológicas, né? Tendências psicológicas a desenvolver alguns transtornos, caso seu pai tenha, né, esses transtornos, né? É uma facilidade, uma predisposição que a pessoa tem devido àqueles genes, né? Acredito que vocês podem estar acompanhando aí, né?
através dos slides que eu disponibilizei para vocês. E assim, a intenção dessa aula é trazer algo mais curto e objetivo, né? A fim só de elucidar algumas dúvidas que vocês possam ter ficado. Mas o assunto é tranquilo, né? Eu acredito que não, né? Os fatores pré-natais. Quais seriam esses fatores pré-natais, né? O que seriam esses fatores pré-natais, né? As condições de gestação, dentre eles, os fatores emocionais, econômicos, sociais, consumo de álcool, drogas, cigarro, né? Pré-natais. Natal é o nascimento, né? O fator pré-nascimento. O que essa gestante faz? Ela vai a muita festa, ela bebe, ela é usuária de crack, por exemplo, né? Sabemos que se a mãe ela é usuária de crack, o filho vai ter uma predisposição maior, né, de ser usuário de droga, né? Qualquer droga que a mãe usar, o filho vai ter uma predisposição maior, porque tudo que a mãe ingere está na corrente sanguínea da criança, né? O que está na corrente sanguínea da mãe, posteriormente vai passar para a criança. Então, algumas substâncias passam mais, né, outras passam menos, né? Tem aquela questão da barreira placentária, né? Hematoplacentária, certo? Então, fatores pré-natais é basicamente isso, aquilo que a mãe ingere, né? Aquilo que ela ingere, aquilo que ela tem como hábito, né? Se ela estava chorosa, se ela estava deprimida, se ela sofreu um grande trauma, digamos que o marido morreu, ou um filho morreu, ela teve um grande trauma emocional durante o pré-natal dela, e isso pode levar também a aquela criança ter alguns transtornos futuros, né? Tudo isso é comprovado cientificamente, né? Amplamente discutido. Os fatores perinatais, né? Aquilo que a gente fala durante. Lembra aí, vamos pensar para a gente não confundir, porque se eu coloco na prova, né? Vocês não podem confundir os pré-natais e os perinatais, né? Os pré-natais são antes, pré, fácil, né? E os perinatais são durante o trabalho de parto, né? Às vezes a criança fica sem respirar durante o trabalho de parto. Ele vai ter um déficit neurológico, de acordo com o tempo que ele ficou sem respirar. Se foi muito tempo, né? Com certeza o déficit neurológico será maior, correto, né? Então vamos continuar. Isso ficou claro. Os perinatais são durante o trabalho de parto, certo? Como eu falei para vocês, o fato da criança ficar sem respirar, a questão da epilepsia, né? Atraso no desenvolvimento, tudo isso está relacionado, né? Um trauma, um parto difícil, né? Antigamente um parto fórceps, que colocava um aparelho para sugar, para puxar a criança, mas a gente não usa mais isso, né? Continuamos aqui, pois, fatores neuroendocrinológicos. Que são esses fatores neuroendocrinológicos, professores? O nome já está dizendo. Endócrinos são de glândulas, né? Endócrinas, glândulas internas do nosso corpo. São as glândulas que têm muito a ver com o nosso humor, que dita a nossa atividade sexual. Glândulas que ditam o funcionamento do nosso corpo como um todo, né? A gente tem as glândulas endócrinas, né? E as glândulas exócrinas, né? Vocês já sabem disso, né? As endócrinas, né? São a pituitária, a tireoide, são glândulas que controlam a nossa questão hormonal. E isso na mulher é muito mais evidente, né? Tem aquela questão da TPM, né? Que eu tinha uma aluna de outra turma que ela sempre falava, né? Que a TPM era treinado para matar, né? Mas aqui não, né? A nossa famosa TPM, né? Que é a tensão pré-menstrual. Isso aí são fatores, né? Que levam, no meu ponto de vista, talvez, na minha opinião, seria até uma coisa que levaria a mulher a ter mais depressão, por exemplo, né? O desequilíbrio hormonal da mulher é muito mais diferente que o homem. O homem tem um equilíbrio hormonal, ele é mais equilibrado hormonalmente. Ele permanece mais ou menos a continuidade de hormônios durante o mês. E a mulher não, ela oscila. A cada mês ela oscila. Tem 4 oscilações aí, mais basicamente em 28 dias, né? A gente falando sobre esses fatores endócrinos, né? A pituitária, a tireoide, por exemplo, pessoas com hipertireoidismo, hipotireoidismo, elas têm uma chance maior de desenvolver transtornos mentais, problemas psicológicos, certo? Fatores neuroendócrinos, né, que a gente está falando, essa questão da TPM, que a mulher sofre, né, nos ciclos menstruais, nessa tensão pré-menstrual. E não só isso, né, já falei também da tireoide, né, do hipotireoidismo, tudo isso está relacionado com o nosso sistema nervoso central, ocasionando, podendo ser um fator, né, um fator que desencadeie um transtorno mental, né? Que posteriormente a gente estará estudando, né?
que transtornos mentais são esses, né? Por enquanto a gente está falando só dos fatores, né? O que pode causar. Os fatores ligados à doença orgânica, né? O transtorno mental pode também aparecer como consequência de determinada doença orgânica, tal como infecções, traumatismo, vasculopatias, intoxicações, abuso de substância, até mesmo, pessoal, uma deficiência, uma carência de vitamina. Uma vitamina B, por exemplo. Uma carência de vitamina B pode levar a transtornos mentais, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então, tudo é correlacionado. Até uma carência nutricional de nutrientes, né, de ferro, de sulfato ferroso, de ácido fólico. Uma carência nutricional de vitamina B, de ômega 3. Tudo está relacionado, né? Tudo pode levar ao surgimento de transtornos mentais. Os fatores ambientais, né? A questão do ambiente, o sol, né? Que havia ontem não apareceu hoje, faz frio e cai forte chuva. Ao se preparar para sair, com certeza você buscará roupas mais quentes e procurará se proteger com capa ou guarda-chuva. Estamos assim procurando nos ajustar aos fatores ambientais, nesse caso climático. O que esse textinho descreve, né? Que você se ajusta à situação, né? De acordo com a situação, você está sempre se adaptando. Nosso corpo, nós sobrevivemos nos adaptando à realidade que está ao nosso redor. Mas o transtorno mental é justamente isso. Essa dificuldade de se adaptar à realidade que está à sua volta, né? Às vezes a pessoa cria a sua própria realidade. As notícias de violência na televisão, tudo isso, né, as questões sociais, o nível de escolaridade que você tem, o bairro que você mora, a família que você tem, que pode discutir brigas, o que você viu na infância, tudo são questões que vai levar a aparecer, pode influenciar, né? As questões culturais, questões religiosas, né? São N possibilidades, né? Falei também dos fatores econômicos, né? E tudo isso você vai estar vendo nos slides aí. Os fatores emocionais ou psicológicos, né? Continuamos tentando compreender o que, afinal de contas, torna as pessoas diferentes umas das outras. O que faz com que se comportem de uma maneira e não de outra, né? Já abordamos os aspectos físicos e ambientais e não por acaso deixamos para abordar os aspectos emocionais depois de bem compreendidos os anteriores, né? Isso porque, como já foi visto antes, os fatores influenciam-se entre si, mas no caso dos aspectos emocionais, estamos falando de formação de identidade, que se inicia justamente com a conjugação dos aspectos físicos e ambientais. Ou seja, o texto está dizendo justamente isso, que os fatores que estão externos a nós, né, os fatores do ambiente, né, alimentação, moradia, fatores econômicos, né, tudo isso, os fatores ambientais, vai influenciar nos fatores emocionais e psicológicos. A nossa emoção é formada a partir disso. E como você lida com essa emoção é que vai te fazer ter uma atitude e não outra, né? É a forma que você é capaz de lidar com essas situações, certo? Cada pessoa vem a esse mundo como se nos apresenta, mesmo ao nascer, uma forma de interagir com o mundo que influencia o comportamento de quem está à nossa volta e é influenciado por ele. Como uma criança, quando ela nasce, ela muda o comportamento todo de uma família. Criança, quando vem ao mundo, todo mundo tem que se adaptar a ela e ela tem que se adaptar aos pais, né? Ela poderia dormir à noite, ela poderia dormir de dia, ela não escolhe o horário que ela vai dormir, ela pode dormir em qualquer horário. Agora os pais é que vão ter que ditar, olha, você não vai dormir de dia, você vai dormir menos de dia e vai dormir mais à noite. Os pais é que ditam o horário para essa criança e ela se adapta a isso, né? E os pais também se adaptam aos horários da criança, existe uma interação mútua. E na sociedade não é diferente, as pessoas se adaptam a outras pessoas, aos seus amigos, e os seus amigos se adaptam a você. É uma troca. Mas quando as pessoas não sabem lidar com esses processos de troca de informação, de adaptação, é que gera os transtornos mentais, né? Esses fatores emocionais é uma questão singular. Uma pessoa pode perder o namorado e não sentir nada, outra já pode passar dias.
pessoa pode perder um pai e depois de 1 mês, 2 meses, 5 meses, ele está tranquilo, bem. Já outra pessoa passa 10 anos e ele nunca consegue superar aquela perda. Então isso é uma questão de personalidade, uma questão muito individual, né? A gente tem aqui, agora seria o próximo conteúdo, a gente iria ver o que são os tais id, ego e superego. É um assunto bem interessante, vocês vão continuar lendo esse conteúdo aí a partir da página 43, né, o que é id, ego e superego, que a gente depois vai continuar falando, né, sobre essas questões de saúde mental, até a gente chegar na parte mesmo dos transtornos. Tá fazendo um resumão, um apanhado de tudo que vai levar, que é importante para que vocês tenham como conhecimento de base, para depois a gente chegar lá nos transtornos mentais, né? Para quando a gente chegar nos transtornos mentais, a gente já entender o que está intrínseco, o que está relacionado com esses transtornos mentais. Porque não é um fator apenas, são vários fatores que correlacionam-se, são vários aspectos, né? Às vezes a pessoa pode ter uns fatores ambientais, né, externos, que favorecem o aparecimento de um transtorno mental. Por exemplo, ele pode ter um pai violento, ele pode ter um bairro pobre, ele pode ser uma pessoa que é pobre, que não tem dinheiro, ele pode ser uma pessoa que brigou com a namorada, mulher pode ter traído, vice-versa, ele é uma pessoa que bebe, e ele pode não ter nenhum transtorno mental. Então isso é muito relativo, e eu já deixo aqui a deixa, né? Sempre falando das questões emocionais, precisam ser bem compreendidas e bem avaliadas, porque não é porque você não se sente assim nessa situação que aquela pessoa também ela deveria se sentir igual a você, né? Ou seja, cada um tem uma maneira de lidar com as situações, certo? Pois até mais, até a nossa próxima aula.